Muito bem, nós viemos até a residência do vereador Ricardo Prachedes, o autor do projeto, que irá isentar aí tributos do município, a exemplo do IPTU, que ainda está em tramitação, e também sobre a própria taxa também dos feirantes, né? Aquela pequena taxa de R$ 1 por 1 metro quadrado de banca. Ricardo, um projeto interessante diante de uma pandemia, né? Os comerciantes, empresários e pequenos empreendedores sofrem com essa pandemia. Principalmente nas isenções de dias como o sábado, a segunda, o domingo, a exemplo do Roberto Corrêa de Araújo. E foi um projeto realmente muito interessante e importante para o município numa crise dessa, né, Ricardo Prachedes? Deu entrada nesse projeto ontem, na sessão da Câmara, da segunda-feira. Ele foi passado nas comissões e vai entrar em votação quando, Ricardo? Veja só, na realidade foi entrado ontem, na sessão de ontem, na segunda-feira, corrigindo só, são dois projetos, o 004 e o 005. O 004 eu entrei na segunda-feira passada, de onde não teve quórum. Esse 004 é oriundo dos feirantes, dos ambulantes. E o 005 é dos comerciantes industriais, que a gente pede também a isenção dos alvarás, dos IPTU. Ontem foi lido todos os dois projetos, foi passado às comissões, a Comissão de Justiça e a Comissão de Orçamento daquela casa. Acredito que quando se trata de uma coisa tão urgente, ele dá 8 dias, mas eu acredito nesses 15 dias, a tramitação nessa casa é simples, é só para dizer se é constitucional ou não. Eu gostaria de fazer um relato sobre a constitucionalidade desse projeto, porque se fosse tempos normais, talvez a gente não poderia nem apresentar, porque a gente vai tirar tributos do município. Mas como se trata, esses projetos, se tratam em plena pandemia, nós, vereador, temos um poder de pedir, não a substituição, porque a substituição, após a pandemia, poderia ser cobrado. Nós estamos pedindo, nesse projeto de lei, a isenção para que os comerciantes, os feirantes e os ambulantes, que se chamam os churrasquinhos da nossa cidade, que por sinal não era cobrado, mas agora nessa gestão está sendo cobrado, nós estamos pedindo a isenção. E naquela oportunidade, de onde eu peguei a palavra na tribuna, eu disse que era uma oportunidade ímpar para todos nós, 15 vereadores, porque a gente está em cima de um decreto do governo estadual, está em cima de um decreto de uma pessoa que é o gestor municipal, e agora nós, 15 vereadores, porque nós estamos vendo aí o município com muitas dificuldades, principalmente o comércio, os segmentos que nós tentamos levar aos novos vereadores, a responsabilidade em dizer que é o momento de nos ajudar, nos dar as mãos, nós 15 vereadores. Eu disse, por sinal, se fosse esse projeto oriundo de alguns vereadores que fizesse parte daquela bancada, eu abraçaria, porque é exatamente para ajudar esses segmentos que estão aí afetados devido a esses decretos do governo estadual e o municipal. Então, foi lido, foi passado às comissões. Espero a sensibilidade de cada um dos vereadores de poder nos ajudar o comércio, esses segmentos que está aí sofrido. A gente passa aos feirantes, todos cabisbaixos estão, sem motivação. Você vê um decreto onde a gente recebe esse decreto obrigado a fechar os seus comércios, pequenos comércios. A gente vê a necessidade do povo e do comércio. A gente vê muitas pessoas passando fome, na realidade é essa. Então, a gente tirando esses tributos, certo, desses comerciantes,
Eu acho que a gente estamos dando a nossa contribuição. A Câmara está dando, vai ter o poder de contribuir em amenizar essa crise que nós estamos passando aqui em União dos Palmares. Interessante, né? Exatamente, Ricardo. E quem mais sofre são aqueles pequenos comerciantes, a exemplo dos feirantes, e os pequenos donos de churrasquinhos, né? Que já estão sofrendo aí com a banalização deles não poderem colocar os churrasquinhos aos finais de semana, que são os dias mais propícios para eles faturarem mais, com mais frequência. A gente vê o sábado, domingo, hoje a avenida é um deserto, né? E também a questão dos donos de bares também, que também estão sofrendo muito com isso. Então, quer dizer, que queira que não, os tributos não é tão elevado, mas que queira, é uma ajuda também para esses pequenos comerciantes pagar já uma conta de energia, uma coisa do tipo, né? Enquanto essa pandemia se passa. Ricardo, como é que foi a aceitação? Na semana passada, na sessão de segunda-feira da outra semana, não deu quórum. E você ia apresentar esse projeto naquela semana, mas não deu quórum. Aí você já apresentou nessa semana aí. E como é que foi a aceitação dos vereadores? Veja só, antes de falar dessa aceitação dos nobres vereadores, eu gostaria de dizer que no nosso estado tem alguns prefeitos que estão dando essa isenção a todos os comerciantes, a esses segmentos que comerciantes, os feirantes, o churrasquinho. Existe prefeito que tem a sensibilidade, certo? De ver essa pandemia que se alastrou no nosso mundo e hoje está cada vez mais assustador. Então, é um momento de nos unir. Para quê? Para que possamos fazer alguma coisa pela população, principalmente as pessoas mais pobres. Você vê, a exemplo, você citou aí o churrasquinho, um final de semana que a gente vê o ganha-pão desses comerciantes, desses ambulantes. E a gente vê, a gente começa a andar em União dos Palmares e a gente vê cada vez mais a dificuldade financeira. E nós aqui em União dos Palmares não tivemos um prefeito que teve a sensibilidade, a sensatez de ele mesmo ter iniciativa e pedir essa isenção, porque é um incentivo que ele vai dar ao comércio, é um incentivo que ele vai dar a esses ambulantes, aos feirantes que hoje estão passando necessidades. Eu, particularmente, eu achei com naturalidade, tá entendendo? Esse projeto de lei ter apresentado aos meus colegas vereadores e eu acho que aceito. Mas eu senti que a maioria, eles sentem assim, talvez, que veio de uma pessoa que faz oposição ao prefeito. Eu quero dizer à população, eu faço oposição ao prefeito, mas se vir um projeto de lei que seja beneficiado à população, como eu estou levando a população, eu votaria, não tenha dúvida. Então isso aí, eu acho que a gente tem que sair do palanque, assim, aqui não tem oposição nem posição, certo? A gente estamos pensando um bem comum, que é os segmentos que mais foram afetados nesses decretos do Estado, do município, e infelizmente nós não tivemos a sensibilidade de um prefeito que só pensa em criar tributos. Então é o momento da casa, a Câmara Municipal de União dos Palmares abraçar e ajudar a população de União dos Palmares. Então eu assim me sinto muito tranquilo, porque isso é um projeto, não vai beneficiar o Ricardo Prachedes, mas em si a população. Então, eu não tenho dúvida que os nobres vereadores, os colegas vereadores de bancada, eles vejam com bons olhos. Porque não é um projeto do Ricardo, é um projeto para ajudar a população. Isso aí é inédito, porque nós vamos ter uma oportunidade de ajudar a população, principalmente esses segmentos que foram mais afetados nesse decreto municipal de União dos Palmares. Muito bem, está aí então as explanações, né, do vereador Ricardo Prachedes, autor desse projeto da isenção das taxas aí tributárias do município, pelo menos até o momento que a gente vive dessa pandemia, já que é um momento caótico, entre aspas, mas um momento em que todos sofrem, em que todos precisam de ajuda. E já que também está vindo muita ajuda para o município do governo federal, justamente para essas necessidades emergenciais. O momento é de consciência, de dar as mãos e voltar a todos os sentidos
humanos, sinceros, para o município de União dos Palmares. Com imagens de Osiel Nascimento, Alberto Vanderlei para o portal BR-104.